Olá! Boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre funções do segundo grau. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre a contextualização de funções do segundo grau. Isso mesmo. Então, hoje o que eu vou falar tem no caderno do aluno, mas as atividades que eu vou fazer não são do caderno do aluno, são parecidas. Então, preciso que você pegue papel para anotação, lápis, borracha e caneta, e no final da aula, quando você terminar de ver minha aula, pegar todas as explicações, treinar com as atividades, você pega seu caderno do aluno, o último exercício do caderno do aluno e tenta fazer. Tá bom? Bom, quem está aqui comigo hoje é a professora Inês, para me fazer companhia e ver o chat, ver as respostas. E aí, professora Inês, bem-vinda! Obrigada, professora Roberta. Boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos. E os professores que acostumam nos acompanhar também, sejam todos bem-vindos. Vamos, então, começar, professora Roberta? Vamos sim, vamos lá. Então, vamos para o primeiro slide, por favor. Sim? Isso. Então, hoje a gente vai começar com uma história sobre um jardim. Então, você já deve estar lendo aí que tem um jardim e tem ali as lateraisinhas do jardim. Sim, vamos ler o enunciado. Um jardineiro dispõe de 60 metros de cerca para contornar um jardim, utilizando-se de um muro já existente no seu terreno. Está vendo esse risco azul? É o muro. Tá? Então, você tem um muro e você tem mais 3 lados aí. 2 lados iguais, são os X aí na lateral, e um lado diferente, que é o Y. Tudo bem até aqui, gente? Muito bom. Esse é um exercício comum de matemática quando a gente fala de função de segundo grau. Bom, o que ele quer no item A, que eu vou fazer junto com vocês? Escreva a função que relacione os lados x e y e a quantidade de cerca disponível para contornar o jardim. Então, vem aqui comigo, por favor. Quando a gente fala em contornar, o que significa isso? Significa perímetro, contorno. Então, a gente tem aqui o nosso terreno, certo? Aqui quer dizer o jardim, e tem o contorno dele. A gente sabe que este contorno tem no máximo 60 metros de cerca, que é o que a gente vai usar. Então, a gente vai escrever uma funçãozinha entre o y e o x, que tem a ver com o perímetro, tá bom? Então, com calma. Professora, o que é perímetro mesmo? Perímetro é a soma dos lados. Quantos lados nós temos aí? 3. Por que não tem esse quarto? Porque aqui já era o muro que tinha lá. Então, a gente vai usar esses 3, vai somar, e o resultado dessa soma vai ser essa cerca, que são os 60 metros. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai fazer x mais y mais x, esse é o total que a gente tem, vai ser os 60, que é o total de cerca que a gente tem. Tudo bem até aqui? Muito bem. Mas o que ele pediu no enunciado? Volta no enunciado para mim, por favor. Ele pediu uma função entre o x e o y, certo? Olha para cá. Toda vez que a gente fala em função, a gente deixa o y isolado. Aí você fala, então vamos isolar o y, professora? Vamos. Então, primeiro vamos chamar o x, somar os x, e depois isolar o y. 1x mais 1x, a gente tem 2x mais y igual a 60. Como a gente quer escrever uma função, a gente vai isolar o y em função do x. Então, esse 2x que está somando vai para o outro lado com a operação inversa, que é a subtração. Então, a gente tem essa expressão, que é uma função de y em relação ao x, que tem a ver com o contorno. Então, quando eu passar a atividade, que vai ser bem parecida, e se você olhar a atividade do caderno do aluno, que também é bem parecida, você vai usar a mesma ideia. Falou em contorno, tem a ver com perímetro. Falou em perímetro, tem a ver com a soma dos lados. Somou os lados, põe quanto pode ser no máximo, e isola o y. Tudo bem? Essa função vai aparecer ainda bastante no nosso exercício. Vamos para o item B. Então, por favor, o item B. Isso, B, o próximo. A resolução, o próximo, por favor. É o próximo. Aê. Bom, o que é o item B? Se você olhar, o enunciado é o mesmo. Eu já anotei aí no canto que o y é igual a 60 menos 2x. Foi o que a gente acabou de achar, né? Bom, o que eu quero agora? Vamos ler com calma. Lá embaixo, a parte de cima é a mesma. Item B. Escreva a função quadrática que representa a área desse jardim
utilizando somente o lado x? Bom, porque função quadrática. Qual é a nossa matéria? Não é função do segundo grau? Então, tinha que aparecer uma função quadrática. Bom, ele falou em área. Então, vem aqui comigo, por favor. A gente tem a mesma... Desculpa, a gente tem a mesma figura. Sim, isso aqui, não sei se vocês perceberam, mas é um retângulo, certo? Quando a gente fala em área, a gente tem que lembrar que a área é base vezes altura. Vocês lembram disso? Base vezes altura? Então, vamos lá. Ó. Vou anotar aqui. Ó. Essa aqui é a minha base. Essa aqui é a minha altura. E a minha área, que a gente representa pela letra A, é base vezes altura. Muito bem. Então, a minha letra A vai ser... Quem é a minha base? É o Y. Quem é a minha altura? X. Tudo bem até aqui, gente? Y vezes X. Tá bom, professora, mas você falou que era uma função quadrática. Quer dizer que tem que aparecer um x quadrado. E não está aparecendo um x quadrado. Além disso, você falou lá no enunciado que você queria só em relação ao x. E eu estou vendo um y. O que eu vou fazer? Muito bem. Você vai pegar a relação do y que está aqui em cima e vai substituir ali. Ó. Então, você vai ter que o A... No lugar do y, como é uma expressão, eu vou colocar um parênteses. 60 menos 2x vezes x. Sim? Ai, olha, isso é uma famosa distributiva. Então, eu vou pegar esse x e vou distribuir na multiplicação. Lembram disso? Propriedade distributiva? Então, meu A vai ser 60 vezes x, 60x. Menos 2x vezes x, só tem o número 2. E x vezes x, somos expoentes, x ao quadrado. Então, só retomando, no item A do meu exercício, ele pediu perímetro. O que era perímetro mesmo? A soma desses três lados igual à quantidade que a gente tinha de cerca, que era 60. E deu essa primeira expressão aqui. No segundo item, que é o B, ele pediu a área do terreno, né, no caso do jardim, base vezes altura, y vezes x. Só que a gente já sabia o y, a gente substituiu e fez a distributiva. Então, quando você for fazer o exercício, é a mesma ideia. Falou em área, base vezes altura. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Então, por favor, item C na tela. Vamos lá. Slide do C. Muito bom. Próximo. Isso mesmo, item C. Enquanto isso, eu mudo aqui para o meu item C. Vamos lá. Vamos voltar para o item C. Estão achando o slide lá? Já apareceu o slide, professora Inês? Não? Eu passei ele? Era lá no final. Item C? Não, esse é o C do exercício. É lá no final. Calma lá. Aqui. Hoje a lousa está me pregando uma peça, pessoal. Era o próximo. Ah, professora, pô, vamos lá. Então, o que é o item C? Então, a mesma ideia, vocês já leram aí, vocês já estão se adiantando, né? Que o y é 60 menos 2x, vocês já acharam lá no item A. A área, que é 60x menos 2x quadrado, vocês já acharam no item B. E agora a gente vai para o item C. O que é o item C, professora? Calcule as dimensões desse jardim para a área cercada ser máxima. Espera aí, professora, dimensões, o jardim era x e y. Então, eu tenho que achar o x e o y para a área ser máxima. Então, vem aqui comigo, por favor. A gente tem aqui ó, a área, está vendo a fórmula da área? A gente quer que a área seja máxima. A área é uma função do segundo grau. Se você lembrar de algumas aulas que eu falei aí, toda vez que a gente fala em função do segundo grau, a gente tem uma coisa chamada vértice, que o vértice pode ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. Depende do quê? Da concavidade. Então, como o nosso A, que é o coeficiente que está na frente do x², é negativo, a gente sabe que isso é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, a gente sabe que esse ponto aqui de cima é o meu ponto de máximo. Então, se a gente está falando de área, vai ser a área máxima. Ah, então, toda vez que falar máximo e mínimo, se for uma função quadrática do segundo grau, significa que eu vou ter que achar o vértice. Então, como eu anotei aqui, a gente vai fazer o x do vértice. Ah, professora, eu não lembro do x do vértice. É uma fórmula, é menos b dividido por 2 vezes a. Eu preciso do b e do a. Eu sempre anoto o a, b, c, mas a gente só vai usar o a e o b. Tá bom, professora, mas qual função eu vou olhar? A função quadrática, tá vendo aqui, a de segundo grau? Quem que é o a mesmo, professora? É o coeficiente na frente do x², que no caso é menos 2. Quem é o b? O b é o coeficiente na frente do x, o que acompanha o x.
60. E quem é o C? 0. Vamos substituir na fórmula. X do vértice menos o valor do B, então fica menos 60, vou pôr direto, tá? E 2 vezes o A. Como é negativo, vou colocar entre parênteses. Então, isso aqui ficou menos 60, 2 vezes menos 2, sinais diferentes, menos 2 vezes 2, 4. Vou dividir 60 por 4. Ah, professora, eu não lembro como faz para dividir 60 por 4. Vamos dividir aqui em cima. Olha, 60 na tabuada do 4. Olha, 1 vezes 4, 4. Para chegar no 6, sobram 2. Abaixo 0. Professora, tem 20 na tabuada do 4? Tem. 5 vezes 4, 20. E não sobrou nada. Quanto que deu? 15. Então, significa que quando a gente tem 15 metros lá no valor do x, lembra do terreno, gente? Era x, x e aqui embaixo era y. Então, aqui, quando é 15, a gente tem a área máxima. Está faltando descobrir o y. Como que eu vou descobrir o y? Olha, eu tenho uma fórmula para o y, não tenho? Ah, então vamos substituir nessa fórmula. O quê? O valor do x. Olha como a gente vai fazer. No lugar do x, eu vou colocar 15. Vou fazer 2 vezes 15 e depois tirar de 60. Quanto é 2 vezes 15? Dá para fazer de cabeça, né? 15 mais 15 é 30. 60 menos 30, 30. Significa o quê? Que quando a gente tem um terreno onde tem 15 metros e 30 metros, a área vai ser máxima. Tudo bem? Sim? Vamos para o item D? Então, slide do item D, por favor, na tela. Aê, por favor. Muito bem. O meu item D, ele pede agora só o final do exercício. Ele quer saber quem é a área máxima. Então, você tem a mesma situação, o terreno, que é o jardim, que tem dimensões x, y e x, que tem 60 metros de cerca, já tem a fórmula da área, tem aí o x do vértice. Por quê? Se você quer a área máxima, a fórmula da área não está aí? Não tem um xzinho? Ah, eu descobri que a dimensão x valendo 15 metros é quando é a área máxima. Então, o que eu vou fazer? Trocar o x por 15. Então, por favor, vem aqui comigo. A gente quer a área máxima, a gente já tem a fórmula da área, vai substituir o x por 15. Então, a gente vai encontrar, vou fazer aqui do lado, ó. Vai ficar 60 vezes 15 menos 2 vezes 15 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 60 vezes 15. Daria para fazer de cabeça, né? Mas vamos montar a continha aqui do lado. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. Somou. Ai, deu 900. Então, aqui deu 900. Tá, professor, é aqui. Primeiro tem que fazer a potência, depois multiplicar por 2. 15 vezes 15. Aquela pessoa que é boa de matemática já sabe o resultado. Mas não tem problema. Quem não sabe, fazer conta. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somou, aqui dá 12, vai 1, 225. Então, você 2 vezes 225. Agora, a gente vai subtrair aqui, mas antes tem que fazer a continha de vezes, professora. 225 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Oh, meu Deus, zerinho ficou feio. Vai 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. E 2 vezes 2, 4. Deu 450. E a área vai ser, vamos fazer a conta de menos, 900 menos 450. Tem gente que já fez aí de cabeça, muito bom. 0 menos 0 deu 0. 0 não dá para tirar, pede emprestado do amigo. O amigo empresta 1, diminui 1. 10 menos 5, 5. 8 menos 4, 4. Deu 450. Opa! Metros quadrados. Quando a gente fala em área, a gente está falando em metros quadrados. Muito bem. Então, só retomando, respira. O que era o item A mesmo? Perímetro. Somava os 3 lados, igual aos 60 e arrumava. O que era o item B mesmo? Era a área. Fazia y vezes x, trocava o y, distribuía e montava a formulazinha da área. O que era o item C? Achar as dimensões. Então, a gente falava do vértice, x do vértice, e aí depois substituía e achava o y. E no item D, a área máxima, que era só pegar o x do vértice que você achou e substituir. Vamos praticar? Porque eu já falei muito, né? Então, vamos praticar. Então, por favor, atividade para mim, item A. Aê. Muito bem, ó, o exercício é muito parecido, só que agora, em vez de ser um jardim, é um curral. Será que vocês sabem o que é um curral? Quero que respondam lá no chat o que é um curral para a professora Inês, tá bom?
Um fazendeiro dispõe de 28 metros de arame farpado para cercar um curral, utilizando-se um muro já existente no seu terreno, conforme a ilustração abaixo. Então, é bem parecido com o meu, tá? Item A, escreva a função que relacione os lados x e y, a quantidade de arame disponível para cercar o curral. O que você vai fazer mesmo? Relacionar esse x, y e x com o 28 denunciado. Tem a ver com perímetro. Professora Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, os alunos terão 3 minutos para essa atividade. Ok, então 3 minutos a partir de agora. Boa sorte. Voltamos. E aí, professora Inês, eles responderam que é um curral? Quem é da cidade, que nem eu, pode ser que não saiba, né? Agora, quem é do interior é mais comum lá no interior. Que nem você, que eu sei que veio do interior. E me diz uma coisa, eles conseguiram fazer o item A? Conta para mim, por favor. Professora Roberta, os nossos alunos entenderam muito bem a sua explicação. A grande maioria respondeu que o item A vai dar 28 menos 2x. E eles sabem sim o que é curral, viu? Olha, muita gente respondeu, entre eles, o Luiz, o Miguel, a Cecília, o Gabriel. E eu quero também aproveitar e mandar um abraço para os professores Andréia, Fátima, Jorge e Wilson. E aí, professora Roberta, vamos na resposta? Vamos sim, então vamos lá. Ó. Então, a gente tinha aqui mesmo o quê? Um curral, que tem x, y e x, são essas dimensões em volta do curral, sim? E a gente sabe que o total de arame farpado para fazer esse contorno é de 28 metros. Então, a gente está falando de uma situação de contorno. Contorno tem a ver com o quê? Perímetro. E perímetro tem a ver com o quê? Soma dos lados. Muito bom. Então, a gente vai somar esses 3 lados. É bem parecido com o que eu fiz. X mais y mais x
é o total do arame farpado, que é 28. Ah, mas eu quero escrever uma função, então tem que ser y igual a alguma coisa com x. Então, eu vou somar primeiro x com x, que vai dar 2x, porque tem 2, né? Mais y igual a 28. E agora? Agora eu vou isolar o y. Então, o y vai ser igual a 28 menos 2x. Então, muito bem para quem conseguiu relacionar o y com o x. Agora, vamos para o item B, que é a área, lembra? Então, o item B, por favor, pode passar. Aê. Muito bom, vamos lá? Então, é o mesmo enunciado, e aí ele fala o seguinte, que agora esse curral, né, ele quer saber qual é a área. Ó. Escreva a função quadrática que representa a área deste curral, utilizando somente o lado x. Então, de novo, a área de um retângulo é base vezes a altura. A base é o y, a altura é x, basta fazer y vezes x, substituir o que você já sabe, dá uma arrumadinha com a distributiva e me responde a função quadrática. A de área igual uma funçãozinha com um xizinho ao quadrado. Tudo bem? Professora Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, 3 minutos. Ok, então 3 minutos a partir de agora. Boa sorte. Voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram responder o item B, escreveram a equação, a função da área com o x²? Me conta. Professora Roberta, nossos alunos estão muito antenados. Eles escreveram que a função é 28x menos 2x². Entre todo mundo que fez, por exemplo, tem a Raquel, a Angélica, a Larissa, o Rian e o Bruno.
Também quero agradecer a participação dos professores Cleide, Júlio, Maristela e Luiz. Além disso, quero também agradecer os nossos intérpretes de Libra, que estão hoje aqui conosco, a Camila e o Isaías. Vamos à resposta, professora? Vamos. Obrigada aí, pessoal, com a paciência de me seguir, né? Eu sei que eu falo rápido. Então, vamos lá. Lembra que a gente quer a área? Como que é a área mesmo? A base vezes a altura, y vezes x. Então, a área é a base, que é o y, multiplicado pelo x, que é a minha altura. Apareceu um pontinho aqui que não é, tá bom? Muito bom. Agora, eu vou substituir o y, que eu já sei que o y está em função do x. O y é 28 menos 2x. E isso vai multiplicar o meu x. Agora, eu vou fazer uma distributiva. Então, a área, que é o A, vai ficar igual. 28 vezes x, 28x. Menos, só tem esse sinal, 2x vezes x, só tem o número 2, e x vezes x, somando os expoentes, tem um aqui com um aqui, né? X ao quadrado. Muito bom. Então, a minha área, como colocaram aí, muito bem, parabéns para as pessoas que colocaram, é 28x menos 2x ao quadrado. Tudo bem até aqui, gente? Podemos ir para o item C? Então, atividade, por favor, o C. Aê. Muito bom. Isso mesmo. Então, é a mesma ideia, é o mesmo curral, que tem os 28 metros de arame. Agora, eu quero as dimensões para que a área seja máxima. Ai, professora, mas o que é mesmo? Olha, toda vez que a gente fala de uma função do segundo grau, uma função quadrática, que tem o x quadrado, a gente tem ou o máximo ou o mínimo. Como o a ia menos 2 na frente do x quadrado, a gente tem o ponto de máximo. Então, tem como achar a área máxima. Então, a gente vai fazer o quê? Achar o x do vértice, usando a expressão do a. Tudo bem? Área. Depois, a gente vai pegar esse resultado e substituir no y para achar a dimensão y, para a gente achar as duas dimensões desse terreno. Tudo bem? Professora Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade? Conta para mim. Professora Roberta, nossos alunos terão 4 minutos para esse chat. Tá boazinha, hein? 4 minutos. Então, vai lá, x do vértice e o y. Boa sorte.
Voltamos. E aí, professor Inês, eles conseguiram responder o item C? Eles acharam as dimensões, o x e o y? Conta para mim. Professora Roberta, os nossos alunos acharam sim. O x do vértice falaram que é 7 e o valor do y é 14. Entre todos aqueles que responderam, temos ali a Giovana, a Tarsila, a Jéssica, o Gustavo e o Renato. Quero também agradecer a participação de mais alguns professores. Neide, Cícero, Elizabeth, Adriana e Ricardo. Vamos então para a resposta, professora Roberta? Vamos sim. Então, venham aqui comigo. Então, a gente tem lá, lembra, o y, que é a relação do x com o y, a área em relacionado com x, que é a nossa função quadrática, e eu quero as dimensões para que a área seja máxima. Toda vez que eu falo em área máxima, eu estou falando do vértice. Então, eu quero o x do vértice. Para achar o x do vértice, eu preciso do b e do a. Eu anoto o a, b e o c, mas eu só preciso do b e do a. Então, o meu a é o número que multiplica o x ao quadrado, que é o menos 2. O b é o número que multiplica o x, que é o 28. E o c é o nosso termo independente, que no caso não tem, é 0. Tudo bem, gente? A é o que multiplica o x quadrado, b é o que multiplica o x, e o c é o nosso famoso termo independente. Então, vamos substituir. X do vértice é igual menos o valor do b e 2 vezes o valor do a. Meu b é 28, nem precisava desse parênteses, e o meu a é menos 2. Então, aqui a gente tem menos 28 dividido, multiplicação, sinais diferentes, menos, 2 vezes 2, 4. Divisão, sinais iguais, mais, é a mesma regrinha da multiplicação. 28 dividido por 4 é tabuada, né, gente? 7 metros. Quer dizer que quando a gente tem aquela dimensão lateral valendo 7, a gente tem ali a área máxima. Aí o y, professora, lembra que o y existe uma relação com x? Vamos substituir. O meu y é 28 menos 2 vezes o valor do x, que é 7. Olha, professora, 2 vezes 7 é tabuada também, é fácil. 2 vezes 7 é 14. E se você perceber, 28 é o dobro de 14. Então, 28 menos 14 dá 14 metros. Então, quando a gente tem ali a dimensão 14 e a dimensão 7, a área vai ser máxima. Vamos para o item D? Então, por favor, item D na tela. Vamos lá. Muito bom. O que eu quero no item D? Eu quero a área máxima. Olha, eu não vou contar para vocês, mas dá para fazer substituindo, mas tem um outro jeito de fazer essa área máxima também, tá? Pense, tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Você tem lá o valor da fórmula da área, que é a função quadrática. Você já tem o x do vértice, que é o 7. É só substituir e descobrir quanto é a área máxima. Professora Inês, quanto tempo eles têm para essa atividade? Professora Roberta, esse é mais fácil. 3 minutos está ótimo. Ok, então 3 minutos a partir de agora. Boa sorte.
Voltamos. E aí, vocês conseguiram achar o valor da área? Conseguiram descobrir um jeito mais fácil? Professora Inês, conta para mim, como foi? Professora Roberta, os alunos responderam que a área dá 98 metros quadrados. Entre todo mundo que respondeu, tem lá o Jean, o Michael, a Ingrid, a Anne, o Matheus. Quero também agradecer a presença de mais alguns professores. A Fernanda, a Neide, Anderson, a Natália e a Rita. E aí, professora Roberta, vamos para a resposta? Vamos sim. Então, vem aqui comigo, por favor. Quero a área máxima, vou substituir o meu x por 7. Por que 7 mesmo? Porque foi o x do vértice. Então, a gente vai ter uma continha aqui, sim? A gente vai fazer 28 vezes 7, deixa eu fazer aqui em cima. 28 vezes 7, 7 vezes 8, quanto é mesmo? 56. 7 vezes 2, 14, mais 5, 19, 196. Vou aqui para o lado. 196 menos 7 ao quadrado, esse é tabuada, né, gente? 49. Agora, a gente vai fazer 49 vezes 2. Então, 196 menos 49 vezes 2, 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9, 98. E 196 menos 98, vamos fazer a continha rapidinho, daqui. Olha, vou ter que pedir emprestado, professora, aqui vai virar 8. Olha, 10, opa, 16 menos 8 dá 8, está aparecendo um 2 ali. Aí, aqui, 8 menos 9 não dá, pede emprestado, 18, 9. Quanto deu? 98. Muito bem, 98 metros quadrados. Qual que era a minha dica? Olha para mim. Lembra que você já achou as dimensões do x e do y? Sim? Então, aqui, ó, o meu y valia 14 e o meu x valia 7. Está vendo que eu anotei o desenho aqui? Muito bem, eu poderia ter achado a área máxima só multiplicando 14 por 7, que também dá 98, nem precisava substituir. Muito bom. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, quero pedir para vocês fazerem atividade lá do Caderno do Aluno, tentar fazer ela. Quero fazer um agradecimento especial por todos aqueles professores que entram em contato comigo, fazendo a devolutiva da aula, eu agradeço. Então, muito prazer, muito obrigada. Professora Inês, quer se despedir? Sim, quero. Professora Roberta, quero lembrar para os nossos alunos que as aulas ficam gravadas lá no YouTube e que, se eles quiserem retomar o conteúdo, vai lá, né, gente? Acessa lá, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Não esqueçam de fazer as atividades do Caderno do Aluno e, também havendo mais dúvidas, não esqueçam de procurar seus professores. Isso mesmo, procurem os professores. Tchau, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.